Eu me lembro exatamente do dia em que conheci o Sr. Abel. Eu era recepcionista do setor de internação, e até então o hospital para mim era só isso, um prédio velho demais para a quantidade de pacientes, barulhento demais durante o dia e silencioso demais à noite. Mas depois dele, o silêncio ganhou outro significado. O Sr. Abel tinha perto de 80 anos, talvez mais. Magro, pele fina como papel, olhos fundos e vivos, como se enxergassem através da gente. Ele foi internado por causa de uma pneumonia leve, nada grave. Mas desde o primeiro dia parecia atento demais. E foi ali, atrás daquele olhar, que tudo começou. Era minha primeira madrugada em que eu estava sozinha na recepção. O relógio marcava 3h17 quando o telefone tocou. Quarto 112. O quarto do Sr. Abel. Atendi. Boa madrugada, posso ajudar? A voz dele veio calma, muito calma, calma demais. Moça, amanhã vai morrer alguém no quarto 104. Eu travei. Pensei que ele estivesse confuso, delirando. O senhor está bem? Quer água? Ele riu baixinho. Não se preocupe comigo. Só avise alguém, se quiser. Desligou. No dia seguinte, às 10 horas, a senhora do quarto 104 teve uma parada cardíaca fulminante. A equipe tentou reanimar, mas não conseguiu. Foi ali que meu estômago afundou. Tentei racionalizar. Acidente. Coincidência. Mais 3 dias depois, às 3h02, outro telefonema. Moça, hoje é no 119. Fiquei tão gelada que mal conseguia segurar o telefone. Senhor Abel, o que o senhor quer dizer com isso? Só estou avisando. Ela já está passando pelo corredor. Ela. O arrepio que senti naquela hora parecia saída de dentro dos ossos. No dia seguinte, o paciente do 119, um homem de 42 anos, sofreu complicações hemorrágicas inesperadas e morreu antes do amanhecer. As mãos da enfermeira que trouxe a ficha tremiam. Quando contei o que Abel dissera, ela ficou pálida. Não fica sozinha com ele. Ele vê coisas. Mas ninguém sabia explicar o que exatamente ele via. Eu decidi verificar. Na madrugada seguinte, deixei a recepção e fiquei no começo do corredor perto dos quartos 100 a 130. Queria ver se algo acontecia. Às 2h59, o ar mudou. Não esfriou. Mudou. Como se alguém tivesse jogado sobre mim um cobertor pesado, denso, molhado. A luz fluorescente piscou 2 vezes, do nada. E então eu ouvi um som que eu jamais vou esquecer. Um arrastar lento. Não igual ao de uma pessoa usando chinelo. Era mais irregular. Como se algo estivesse puxando o próprio pé. O som vinha do fundo do corredor. Me escondi atrás do carrinho de medicação, com o coração batendo no pescoço. A sombra apareceu primeiro. Uma sombra longa, comprida demais para um corpo humano. Ela se projetava no chão antes mesmo de qualquer figura surgir na luz. Quando finalmente a vi. Só posso descrever assim. Era uma pessoa. Era e não era. Um corpo magro demais. Cabeça baixa. Pés arrastando. Movimentos quebrados, como se as articulações fossem tortas. Não levava equipamento, não vestia uniforme, não parecia paciente. Mas o pior era o rosto. Não havia rosto. Era uma superfície lisa, branca, sem nada. E ele, sou aquilo, passou bem na minha frente, sem me ver. Mas eu senti. Juro por tudo que é sagrado. Eu senti o vento dele atravessando meu braço, como se meu corpo não tivesse resistência alguma. Foi então que percebi. Aquela coisa estava indo na direção do quarto 203. E adivinha quem ligou às 3h07? O Sr. Abel. Moça, hoje é no 203. Eu tentei contar à equipe. Ninguém acreditou. Mas começaram a perceber o padrão. Toda noite que o Abel ligava.
Algum quarto perdia alguém. As enfermeiras começaram a evitá-lo. Outros pacientes reclamavam que ele ficava olhando para a parede, murmurando. Mas o que mais me assustou foi quando passei pelo quarto dele certo dia e ele estava de pé, sem o soro, só olhando para o corredor. Senhor Abel? O senhor não devia estar de pé. Ele virou devagar e disse. Ela passa toda a noite. Sempre na mesma hora. Sempre arrastando o pé. Sempre procurando alguém. Eu engoli seco. Ela quem? A morte, menina. A morte anda antes de entrar. Para ver quem já está preparado. E antes que eu pudesse responder, ele completou. Hoje ela vem para mim. E sorriu. Eu sabia que precisava recomendar observação, mas algo em mim dizia que não adiantaria. Às 3h05, as luzes tremeram. O corredor ficou com aquele cheiro de corredor úmido, de mofo, de coisa antiga. O arrastar começou. Eu sabia esse som. Meu corpo reconheceu antes da minha mente. Fiquei paralisada. A figura veio. Devagar. Arrastando o pé. A cabeça baixa. Sem rosto. Quando chegou na porta 112, ela parou. Deu um passo. Depois outro. Entrou. Fiquei ouvindo em absoluto silêncio. Nenhum grito. Nenhum suspiro. Só um estalo seco, como algo sendo puxado. Às 3h17, o telefone tocou. Quando atendi, só ouvi. Obrigada, menina. A voz era dele. Do Sr. Abel. Mas ele já estava morto. O dia seguinte à morte do Sr. Abel foi silencioso de um jeito errado. A equipe estava acostumada a perder pacientes se isso faz parte de trabalhar em hospital. Mas a morte dele carregava algo diferente. Uma sensação de que eu faltava alguém no ar. Como se uma cadeira invisível tivesse sido deixada vazia na sala. E ninguém, absolutamente ninguém, queria passar no corredor dele naquela manhã. Quando o corpo foi retirado, uma técnica experiente, Jurema, veio até a recepção e disse: Você cuidava dele, né? Eu balancei a cabeça. Ele deixou isso para você. Ela me entregou um papel amassado. Abri. O texto era pequeno, tremido, escrito com dificuldade. Ela vai te procurar primeiro. Não responda quando ela chamar. Fiquei sem ar. Jurema colocou a mão no meu ombro e disse: Menina, entrega isso para a psicologia. Ou joga fora. Mas eu não consegui. Guardei o papel no bolso. E foi a pior coisa que eu poderia ter feito. Eu tentei agir normalmente. Mas não consegui dormir nenhuma noite inteira. Sempre acordava às 3h17. E sempre sentia o mesmo cheiro gelado de corredor de hospital, aquele cheiro que só existe nos corredores antigos, mal iluminados, onde o piso parece sempre úmido. Mas na terceira noite, eu não só acordei. Eu ouvi. O som. O arrastar. Dentro da minha casa. Levantei da cama num pulo. A sala estava escura. Meu corpo inteiro tremia. E então ouvi um toque. Suave, lento. Na minha porta. Como alguém com a mão mole, sem força, batendo devagar. 3 vezes. Toque. 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 Meu coração parou. Porque aquela batida era a mesma que eu ouvirá no hospital. A mesma que a coisa fazia quando chegava num quarto antes de entrar. Eu fiquei paralisada. Até que, do outro lado da porta, ouvi o som que me destruiu. Menina. A voz do Sr. Abel. Mais arrastada. E vazia. Fui ao chão, sem forças. A porta vibrou levemente, como se algo encostasse do outro lado. Eu pensei que fosse morrer de medo. Mas a voz repetiu. Não responde, não responde. E o silêncio voltou. Eu não tive coragem de abrir a porta até o amanhecer.
Quando abri, rezando para nada estar ali, encontrei apenas um detalhe. Marcas de arrasto no chão, como de pés descalços sujos de poeira. Mas não eram do tamanho de pés humanos. Eram mais longos. Mais estreitos. Irregulares. Como se os dedos fossem compridos demais. Voltei ao hospital porque precisava de respostas. Não conseguia mais viver com a dúvida. O que realmente era aquilo que andava nos corredores? Conversei com um segurança, Wilson, que era conhecido por ser o mais cético do turno. Ele me chamou para a sala das câmeras. Olha isso, disse ele. Era a gravação da noite anterior. Corredor 100 a 130. Às 3h16, as luzes piscam. Às 3h17, aparece a sombra. Eu já tinha visto aquilo ao vivo. Mas na câmera era pior. Muito pior. A figura se arrastava. Mas algumas partes do corpo dela se moviam com atraso, como se não houvesse articulações corretas. Os braços eram compridos demais. A cabeça pendia de forma impossível. E quando ela passou na frente da câmera, a imagem distorceu. Ficou cheia de linhas e chiados. Mas por um frame, um único quadro, se ela ficou nítida. E foi o suficiente para destruir qualquer explicação racional. O rosto era completamente liso. Mas havia marcas, cavidades, onde olhos e boca deveriam estar. Como se fossem cicatrizes fundas, queimadas. Como se o rosto tivesse sido arrancado e refeito às pressas. E o pescoço estava torto, como se tivesse sido quebrado há anos. Quando a figura desapareceu no fim do corredor, Wilson pausou o vídeo e disse: "Isso aqui não é gente." Eu não consegui responder. Naquela mesma madrugada, às 3h17 em ponto, o interfone da recepção tocou. Mas ninguém tinha apertado nada do outro lado. O monitor não mostrava quarto algum. Eu o atendi. A voz veio arranhada, como se viesse de dentro de um poço. "Menina, ela vai te procurar de novo hoje à noite." Era Abel. Mas não era ele. Era o que sobrou dele. E antes de eu conseguir falar algo, ele completou: "Ela quer o que eu via. E você viu o que não devia ver." O telefone caiu da minha mão. Eu estava tremendo tanto que não conseguia me mover. Saí correndo atrás de alguém que pudesse me explicar algo. Foi quando encontrei Dona Irene, enfermeira aposentada que trabalhava lá havia mais de 40 anos e continuava fazendo plantões externos de madrugada. "Dona Irene, eu preciso saber." "Eu sei", se ela disse sem me deixar completar. Ela me puxou para o lado, com força surpreendente. "Você viu ela, não viu?" "Vi, eu acho que vi." Não é ou ela. Não era enfermeira. Não era paciente. Não é alma. O que é então? A expressão da velha ficou sombria, como se estivesse carregando esse segredo há décadas. "É o que vem antes." "Antes, de quê?" "Antes da morte entrar." Não entendi. O que anda no corredor às 3 da manhã não mata ninguém. Não. Ela só verifica quem já está pronto para morrer. Meu corpo ficou gelado. Ela continuou: "E se você viu?" "Se você viu, é porque ela também te viu. E ela não esquece." "O que eu faço?" Perguntei quase chorando. "Nada." "Como nada?" "Reza. Fecha portas. Não atende chamadas às 3h17. Isso funciona?" "Não." Respondeu ela. "Mas te dá tempo." Naquela madrugada, não voltei para casa. Fiquei na recepção, imóvel, olhando para o relógio. 3h10. 3h12. 3h15. E então? Ah! Ah! Meu corpo inteiro travou. A coisa estava no corredor. Eu não precisava olhar para saber. O ar ficou pesado. Pegajoso. As luzes escureceram. E então ouvi passos vindo em minha direção.
Devagar. Arrastando. Sem pressa. Quando o som estava perto demais, fechei os olhos. E a coisa parou do outro lado da mesa. Tão perto que eu senti o ar movendo os papéis. E ouvi. Ouvi claramente. Você me viu. Agora eu te vejo. Eu desmaiei. Quando acordei, ainda estava no hospital. Estendido na maca da triagem, com soro ligado e 3 pessoas me olhando com o tipo de preocupação que a gente só vê quando alguém desmaia do nada. Você teve uma síncope, disse a enfermeira-chefe. Muito estresse, pouco sono. Você ouviu alguma coisa? Perguntei. Só o barulho da sua queda. Mas eu sabia que não era só isso. Eu lembrava do som. Do arrastar. E da frase. Agora eu te vejo. Fiquei de observação até o fim da madrugada. Fui liberada às 5h40, mas não tive coragem de ir embora. E é aqui que tudo muda. A equipe notou que algo estranho estava acontecendo. Pacientes reclamavam de calafrios. Monitores de pressão caíam sem motivo. A temperatura de um corredor inteiro despencou 3 graus em segundos. Era como se a coisa que caminhava à noite estivesse por perto, mais forte, mais presente. E, pela primeira vez, não era apenas às 3h17. A supervisão decidiu lacrar o quarto 112. Oficialmente, por desinfecção. Extraoficialmente. Ninguém queria entrar lá. A porta recebeu fita vermelha. A cama dele foi removida. Mas o ponto mais estranho foi quando o pessoal da limpeza retirou o colchão. Debaixo dele havia marcas de arrasto. Não como as de alguém preso na cama. Eram marcas saindo da cama, em direção à porta. Como se algo tivesse se arrastado para fora após a morte dele. Wilson, o segurança cético que viu as câmeras comigo, veio até mim com o rosto branco. Eu preciso te mostrar uma coisa. Ele puxou o vídeo da noite da morte de Abel. A figura sem rosto entra no quarto. Isso eu já tinha visto. Mas agora havia algo novo no final da gravação. Algo que ele só percebeu revendo quadro a quadro. A figura saiu do quarto. Mas não parecia sozinha. Ela parecia carregar algo nas costas. Algo que parecia uma massa escura, contorcida. E então Wilson congelou a imagem. E nós dois vimos. A massa tinha forma. Postura. Braços magros. Era o Sr. Abel, mais deformado, como se tivesse sido puxado de dentro do próprio corpo. É como se, disse Wilson, sem terminar a frase. Como se ele tivesse ido com ela. Completei. E a parte mais macabra. A figura que arrastava Abel agora tinha um rosto. Não um rosto humano. Mas alguma coisa estava se formando onde antes era liso. Como se estivesse roubando a forma dele. Chamei Dona Irene, a enfermeira antiga que sabia de tudo. Quando viu o vídeo, ela fechou os olhos, rezou e disse: Eu sabia que isso ia acontecer. O quê? Perguntei, desesperada. Ela falou baixo, lento, como quem carrega um peso de décadas. Abel não era só alguém que via a morte. Ele era o caminho dela. Como assim? Algumas pessoas não morrem sozinhas. Não entendi. Elas puxam outras consigo. A senhora acha que ele trouxe aquilo? Não. Ela respondeu. Aquilo escolheu ele. Porque ele enxergava. E agora? Agora ela herdou o que era dele. Meu coração disparou. Dona Irene, o que exatamente era aquela coisa? Ela respirou fundo e disse: A ceifadora de corredores. Aquelas palavras ficaram presas no ar. Muitas cidades têm lendas de figuras que anunciam a morte. Mas ela não anuncia, respondi. Ela caminha antes. Exato. Irene confirmou. Ela verifica. Vale quem está pronto. E leva alguém que já deveria ter ido. Mas Abel via ela. Sim.
E agora? Agora ela vê por ele. Eu decidi ir embora naquele instante. Arrumei minhas coisas. Peguei a bolsa. Estava indo para a portaria quando ouvi, atrás de mim. SHHHR. Ah! O arrastar. Dentro do hospital. Em plenas 6 horas da manhã. Horário cheio de gente. Isso nunca acontecia. Eu congelei. O som ficou mais forte. E quando virei para o corredor, eu a vi. Lenta. Altíssima. Pé arrastando. Cabeça baixa. Mas desta vez. Ela tinha olhos. E eram os olhos do Sr. Abel. Ela parou. Ergueu a cabeça como um animal farejando algo. Sentiu minha presença. E falou com a voz dele. Exatamente a voz dele. Menina, eu disse que ela ia te procurar primeiro. Eu quase caí. Ela estendeu o braço, indicando para mim. Os dedos eram compridos demais, como raízes. Agora você vê. Então, eu também te vejo. O corredor inteiro ficou silencioso. As máquinas de ECG pararam por um segundo. As luzes diminuíram. O ar ficou pesado como água. Ela deu um passo. Outro. Outro. E quando faltavam apenas 3 metros para ela me tocar, Dona Irene entrou na frente. Não. Aqui não. Não hoje. A coisa parou. Moveu a cabeça lentamente. Como se estivesse analisando a enfermeira idosa. E depois, recuou. Um passo. Depois outro. Entrou na sombra do corredor. E sumiu. Eu saí do hospital naquele minuto. Nunca mais voltei. Trabalho em outro lugar. Outra cidade. Outra vida. Mas às vezes, às 3h17, acordo assustada. E sempre é assim. Primeiro, silêncio completo. Depois, um vento que atravessa a porta. E por fim. Vindo do corredor do meu prédio. E sei, no fundo da alma. Ela ainda caminha. Ela ainda procura. E eu ainda estou na lista do que o Sr. Abel enxergava. Não sei quando. Nem onde. Mas ela vai bater na minha porta de novo. E da próxima vez. Eu não sei se vou acordar a tempo de fechar os olhos. O que achou desse relato? Quer mais relatos desse tipo? Por favor, comente, curta e compartilhe, e não se esqueça de se inscrever para nos ajudar. Até o próximo vídeo.